Então vamos lá? Bom, nova crise na China aí, o que está acontecendo? Eu recebi muito essa pergunta enquanto eu estava viajando lá em Belo Horizonte e, cara, eu tinha feito uma pesquisa ampla, não dava para gravar lá, ia ficar um negócio meio petecado, eu tava com saudade do Vandim também, né, Vandim? Nossa, eu fiquei morrendo de saudade. Aí não teve jeito, então vim aqui trazer algumas notícias que não são felizes, então a gente vai começar o vídeo em alto astral e vai terminar com tristeza tremenda aí. O que acontece? Nesse ano, aparentemente, a gente não vai ter nenhum dia de paz, né? As notícias mais recentes aí vindas da China mostram um país com problemas graves com as ondas de calor. Se você der uma olhada nessa primeira imagem que eu coloquei pra vocês aí, é de um rio que ele passa ali no meio de um dos principais locais da China e você consegue ver que agora ele tá completamente seco. E não é o único lugar, né, que tá seco. Se você vê imagens da China de modo geral, então, cara, todos os rios praticamente secos e isso gerou um problema hídrico na China. Então tá faltando água. Faltando água, falta também energia. A China, assim como o Brasil, também tem a maior parte da energia produzida de base hídrica. Então tem um conflito ali que acabou atrapalhando a geração de energia do país. E com isso eles não têm como produzir. Tá gastando mais energia porque a galera tá indo para as estações de metrô para dormir lá, para pegar ar-condicionado, assim. O pessoal tá apavorado com o calor. As fábricas estão fechadas, não estão funcionando ali durante o dia. Estão abrindo às 22 horas e operando até às 4 horas. É um cenário de seca muito grande, né? Ali complicado, calor demais e não dá para operar as fábricas. E aí você vai entender agora o que isso tem a ver com o Brasil, com sua vida e com seus investimentos. A coisa para ficar pior, porque tudo que tá ruim dá para piorar um pouquinho, a gente tem ali uma onda de calor chegando no sudoeste dos Estados Unidos também, né? A gente tem termômetros aí que podendo chegar a 44 graus em Los Angeles. Goiânia faz 37 às vezes, inclusive vai fazer essa semana, a gente já fica morto, não imagina o que é 44 graus Celsius. Na sua cidade, qual que é a temperatura máxima que faz? Só pra gente ter uma referência. Cara, no Brasil é muito raro, acho que 44 a gente não bate assim, não. É um país tropical, né? Abençoado por Deus e climatizado pelo capeta, mas frequentemente faz calor, só que não nesse nível. Aí você pensa, beleza, Raul, mas só os Estados Unidos e a China não vai dar nada, né? A Europa tá com problemas graves, porque a Rússia falou que vai cortar a linha de gás ali, deixou a Europa sem gás, num período que ela não poderia fazer isso, né? Porque agora vai ficar uma situação complicada para a produção europeia. Então, fudeu, o mundo tá meio que num conflito meio louco ali. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, focando nesse enfoque da China, e eu vou te mostrar o que pode acontecer com isso, porque eu não vi muita gente preocupada com esse problema. Acho que a galera não tem uma compreensão do tamanho que é a China para o resto do mundo, do que significa a China para o mundo hoje. Não é só uma galera que tá ali em outro país e que você não tem nada a ver com a história. No mercado globalizado, a gente tem ali alguns problemas graves com isso. Quem é sardinha raiz, Vandinho? Faz o quê? Likezinho na confiança já deixou, né? Tô pedindo like atrasado já pro cara. E se você não é um sardinha raiz ainda, o que você tem que fazer? Não deixa o seu like, espera se alguma informação aqui te agregar ou te trouxer alguma coisa que realmente faz sentido. Você fala assim, pô, isso aqui me ajudou nos investimentos, me ajudou a entender alguma coisa. Aí sim você considera deixar o seu like e se inscrever. Não precisa deixar likezinho por perto. Os últimos 2 meses, então, eles estão tendo essas ondas de calor lá. São centenas de locais diferentes registrando essas temperaturas acima de 40 graus. Em 18 de agosto, a temperatura em Chongqing, na província de Sichuan, olha que doideira, né? Atingiu 45 graus Celsius. A mais alta já registrada na China, fora da região dominada pelo deserto de Xinjiang, né? Tem um deserto gigantesco na China, muita gente não sabe. Em 20 de agosto, a temperatura na cidade não caiu para baixo de 34,9 graus Celsius. A temperatura mínima mais alta já registrada na China em agosto. A temperatura máxima foi de 43,7 graus. Então isso aqui é o que a China está enfrentando, né? Essa onda de calor bem doida. Quais são as consequências disso para o país? E aqui você consegue dar uma observada nos observatórios meteorológicos que não tem uma previsão assim de isso parar por agora. Normalmente já tinha tido essas ondas de calor, só com uma duração muito menor. Esse amplo alcance das ondas de calor nunca tinha acontecido. É o mais longo aí desde 1961 que tem um registro ali, superando o recorde de 62 dias que tinha tido em 2013, onde a temperatura tinha ficado um pouquinho acima. A temperatura acima de 35 graus ocorreu em 1.680 observatórios meteorológicos, né? Com essas máximas aí, você consegue ver aqui no mapinha, um total aí de 914 observatórios meteorológicos nacionais, representando aí 37,7% do número total da China, atingiram o patamar de ondas de calor extremas. E 262 deles em Hebei, Shanxi, Sichuan, Hubei, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Guangdong, caramba, é muito difícil esses nomes, e Qinghai. Eu espero que eu tenha falado isso minimamente aceitável. E qualquer outros lugares aí igualaram ou excederam todos os recordes históricos de temperatura. Com isso começou um problema. Essa geração da hidroeletricidade ferrou, os baixos níveis de água não permitem a produção de energia, e isso afetou principalmente lá Sichuan, então as cidades todas no escuro, assim. Por um momento aí, a prefeitura está racionando energia elétrica num nível que não está acendendo os postes. Várias
províncias lá impuseram também restrições nos últimos dias devido à onda de calor que afeta o país. E aí, para economizar a luz mesmo, tiraram todas as luzes decorativas. Normalmente a China é visto como aquele lugar cheio de decoração, cheio de coisas. Você tá vendo aí as fotos, né, da cidade bem ferrada mesmo. Essas imagens aí são da AFP, tá? Da agência France Press aí. Um comerciante chinês tá vendendo refrigerante ali no calçadão. Você consegue ver que a única luzinha que tem é da bateria, né, do carro dele ali. Não tem uma luz acesa na cidade aí. E aqui começa a coisa a complicar. Quando a gente observa a produção de alimentos, aqui essa planta aqui de pêssego te diz o que tá rolando. Não tendo água, não tem as máquinas para tentar fazer uma colheita antecipada ou tentar forçar alguma coisa, porque também tá numa escassez de energia. A seca ali tá matando a produção praticamente toda de alimentos da China, porque é uma seca muito prolongada. E aí, cara, secou as plantas de pêssego, arroz, que é uma das principais bases da alimentação chinesa. Todo país tem uma base, né, que mantém ali os carboidratos. Por exemplo, na Europa, a maior parte é batata inglesa, aquela batata maior, ou a batata doce também. Aqui pra gente, né, pra América do Sul, é muito a base do milho, foi a mandioca, são os alimentos aqui que dão um carboidrato que a gente conseguiu criar e procriar nesse espaço lá. É o equivalente deles é o arroz e tá completamente arruinado, não tem muito o que fazer nesse aspecto. E isso aqui, qual é o primeiro problema que isso já pode desencadear? Que aí você pensa, beleza, a China tá passando por dificuldades alimentares ali, o que o Brasil tem a ver com isso? O Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. E aí, quando a gente tem uma relação que algum país do mundo diminui a quantidade de comida que ele produz, ele precisa importar. Então, ó, a galera não vai morrer de fome, né? A China é um país rico e tal, vamos importar mais arroz ali para poder vender. As empresas que estão lá mesmo têm que importar para poder empacotar e vender. Se eles vão importar mais arroz, né? Você concorda com a lei de oferta e demanda ali, o arroz no Brasil vai ficar mais caro, porque a gente é um dos principais exportadores. Não só arroz, como as frutas, a carne, a coisa toda. Temperatura do solo em 60 graus, eles não vão conseguir produzir nada, vão começar a importar daqui. Isso complica muito a relação do Brasil internamente, né? Porque a gente não tem nenhuma forma de competir a nível de comércio ali com a China. Se a China tem mais dinheiro, as empresas vão vir aqui, vão comprar mais arroz, o preço do arroz vai aumentar para a nossa população. Então acaba que tudo no mercado globalizado influencia diretamente o que está acontecendo. Os caras chegam com dólar, você está tentando comprar em real, uma fabricazinha brasileira, é óbvio que ela vai perder o racha ali, com isso aumenta o preço do arroz. A gente vivenciou isso já esse ano, a gente percebeu isso no preço da carne, percebemos isso no preço de vários outros produtos, então é uma relação que a gente deve começar a ver também. Para tentar resolver esse problema, o Conselho de Estado da China anunciou aí um subsídio de 10 bilhões de yuanes, né? 1,45 bilhão de dólares aí para quem não entende muito bem dos yuanes, que é uma moeda não muito conhecida, para ajudar aí os produtores de arroz, né? As autoridades estão tentando conseguir água potável e estão até pensando em fazer chuvas artificiais. Aqui você consegue ver o trecho seco do lago Yangtze, né? Então aqui eles estão tentando combater, né, essa seca, fazendo talvez alguma forma de chuva e tal nesse lugar. A situação tá bem complicada lá. Essa situação complicada também na Europa com a questão do gás, a gente tem um desequilíbrio muito sério. E para terminar de complicar se as fábricas chinesas estão paradas e hoje praticamente tudo, eu não canso de mostrar para vocês isso, porque eu não sei se você lembra, mas deve lembrar, quando você era criança, você lembra que você pegava algumas coisas, pelo menos no dia a dia, estava escrito produzido na Zona Franca de Manaus, que é a zona industrial brasileira que recebeu incentivo e tal. E quanto tempo você não pega um negócio que está escrito produzido na Zona Franca de Manaus, ou fabricado no Brasil? Você olhou para trás e falou, pô, deixa eu ver aqui, estava escrito fabricado no Brasil. Nossa, bastante tempo. No resto do mundo também, é tudo assim. Então, tipo assim, o iPhone é um símbolo dos Estados Unidos, é fabricado lá. A bandeira, talvez, americana que eles estão usando naqueles filmes, hoje em dia, se brincar, é fabricado na China. E de verdade, cara, estão vendendo agora bandeira do Lula e do Bolsonaro, tudo fabricado na China. Eu fui olhar as bandeiras do cara, aqui, o cara que tá vendendo aqui na porta, né? Eu parei e fui olhar o rótulo, a bandeira que eles estão vendendo dos políticos que tá disputando a eleição no Brasil é vendido em site chinês, cara. Cara, delírio. Então, assim, você imagina a dificuldade que a gente não enfrenta no comércio, né? Se eles não conseguem produzir, não conseguem enviar para cá. Pensa o preço desses equipamentos eletrônicos, essas coisas todas, como é que a indústria vai lidar com isso de alguma maneira. Porque você pensa assim, Raul, por um lado, pro Brasil, né? Se tá todo mundo meio fudido e a gente tá meio que normal, né? Não tá totalmente fudido igual eles, não estamos enfrentando onda de calor nem corte de gás, de alguma maneira a indústria brasileira tem uma chance de crescer ali. E de fato, porque o Brasil, ele produz a própria commodity, então o metal que a gente usa tá aqui, etc, tudo tá aqui. Só que o Brasil, ele tem um problema tecnológico muito grande. Isso aqui, inclusive, vai expor a fragilidade que a gente tem. Se esse problema realmente se manter, a gente vai expor a fragilidade que a gente tem. A gente não produz os periféricos, os produtos ali em si, né? Os chips tecnológicos, então a gente importa tudo isso. Tanto é, quando acabou, ficou com um problema lá na China de exportação, na época do Covid ele mais tensa, né? Que não acabou, mas na época mais tensa do Covid, a China inclusive fechou por causa do Covid recentemente, a gente percebeu que os carros brasileiros começaram a ser produzidos sem os chips ali. A galera tirou várias automações existindo no carro. Você pegar a BMW de
2020 e comparar com a de 2021, a mais nova é pior do que a anterior, porque não tinha mais o botão para fechar o porta-mala automático, ficou com escassez de chip. Essa escassez de chip ali acabou provocando isso. Então a indústria brasileira, ela teria um potencial para crescer agora se a gente estivesse bem preparado, só que não estamos. Eu acho que isso vai acabar expondo uma fragilidade aí. Aí diante disso tudo, você pergunta assim, cara, o que a gente pode fazer, né, do lado do investidor aqui, para tentar se proteger disso de alguma maneira, para tentar conservar o patrimônio ou se organizar e aproveitar qualquer crise que tenha. Sempre durante as crises, é ruim dizer isso, na verdade, né, porque as pessoas vão ficar putas, mas vocês têm que entender que isso é um canal de investimento, então durante uma crise a gente tem que olhar assim para o que acontece. O mercado tá caindo. O S&P lá fora tá caindo pra caramba, reflete muito no mercado americano isso aqui. As empresas europeias também estão caindo, para quem investe no exterior, investe em ETFs europeus, é um bom momento de compra. Então, esses países com essa dificuldade e o Brasil não tanto com a mesma dificuldade ainda, significa que você está com dinheiro para comprar e se dolarizar. Pode ser uma boa oportunidade para você que não se dolariza ainda, entrar no mercado internacional de maneira mais forte, aproveitando melhor as oportunidades. Então, assim, observe os desenhos que estão acontecendo lá fora, observe que o fechamento, né, nosso tá indo num contrafluxo muitas vezes do S&P. Pode ser um bom momento para você aproveitar lá fora. Aqui tá num bom momento para investir também, mas pode ser um bom momento para você aproveitar e investir internacionalmente. Raul, você fala de investir na China, você acha uma boa? Não acho uma boa investir na China por conta da questão legal, né? Não adianta nada. Você tem excelentes empresas na China, tem empresas muito boas, com crescimento muito rápido, mas elas estão todas expostas à canetada de um maluco que acorda da pá virada frequentemente. Vai ali, o cara, tava lá as empresas, pra você ter noção, tava lá as empresas de educação, tudo indo bem, tarará, do dia pra noite, falou, educação privada não pode mais dar dinheiro, foda-se, quebra. E do nada, empresa de bolsa. Então, não faz muito sentido por essa segurança jurídica que a gente não tem na China. Mas você tem segurança jurídica na Europa, tem segurança jurídica nos Estados Unidos com mais frequência, e você consegue fazer esses investimentos da mesma forma. E se quiser se expor em China também, cara, tem ETF lá fora, não investe no China 11 aqui dentro do Brasil, investe direto lá fora se você quiser, compra alguns ETFs legais e bota uma exposição lá quando você vê que o mercado tá mais grave, já tá zoado, mas quando ele começar a reagir pode ser interessante para você. É basicamente isso, eu queria trazer essa visão para você. O fim das contas é não seja mão de alface. Se a crise se acentuar e acabar expandindo pro Brasil, a única coisa que você pode fazer é ou ficar quieto ou comprar mais, não vai ser estúpido, né? Não faz sentido vender suas posições por conta de problemas temporários. Não é, ao contrário do que muita gente diz, a primeira vez que a China enfrenta um período de ondas de calor. Já aconteceu, por exemplo, em 1961, não tão acentuado, talvez não em tantas regiões, mas é uma coisa relativamente, não é tipo cometa Halley, uma vez a cada 50 anos para eles, né? Parece que um pouco mais comum. Tem algumas vezes aí, em 2013 teve um pouquinho, então tem umas coisas ali comuns e depois o mercado se estabiliza de novo. Então não vale a pena ficar assombrado com isso. E antes de que a gente concluir isso aqui, Vandinho, o que tem? Dia 21 de setembro tem aí a próxima turma da UVP, tá começando. Então você que ainda não se inscreveu na UVP, ainda dá tempo, então você pode ir aqui, ó 6.009 pessoas inscritas para essa turma. Não tem esse tanto de aluno, pode ficar tranquilo, a gente dá a interação com cada um. É porque a UVP, a gente tem um processo seletivo ali, onde a gente fala pra pessoa se faz sentido para ela ou não entrar na UVP agora. Se não fizer sentido para você, a gente não te aprova para essa turma, pode ficar tranquilo, a gente fala, não é seu momento ainda, tem que ter um pouquinho mais de estabilidade financeira, tá um pouquinho mais organizado, mas vocês não ensinam tudo isso? Sim, mas tem pessoas que não vão conseguir se beneficiar, quem tá com muita dívida, tá com o nome na SPC e tal, a primeira coisa é arrumar a casa, depois começar a investir. E lembrando que a UVP é a única escola de investimentos que devolve 100% do seu dinheiro se você não ficar satisfeito após a conclusão aqui do curso, tá? Então, depois da conclusão, a gente devolve 100% do seu dinheiro se você não ficar satisfeito. Faz sua inscrição agora, a gente tá aí já bem em cima desse início dessa próxima turma. Um beijão pra você. E lembrando, Raul, como é que a gente sabe se devolve mesmo? Lá no Reclame Aqui, nossa nota zerada, pode ver lá, ninguém nunca reclamou na vida. Vandinho, recado final. Acho que não tem recado final. Vandinho, o recado final do silêncio. O silêncio diz muita coisa. Reflita essa crise aí. Reflitam. Já viu aquele meme? Reflitam. Então é isso, gente. Beijão pra vocês. E hoje lá no Instagram, @Raul Sena, vai lá que tem um negócio lá. Tem umas caixinhas top hoje. Vê lá o que eu respondi. Foi bem maneiro.